Um, dois, três, grava. Tô um negócio no meu olho na hora. Acontece de tudo. Olá, esse aqui é o Direito Ambiental na Prática, o DAP, canal no YouTube e podcast, aonde nós debatemos o direito ambiental com cunho mais prático, focado na implementação, focado na materialização, focado na realidade do direito ambiental. Menos teoria, mais prática. Este projeto foi idealizado por Cláudio Farenzena, Advan Zanquete e por mim, com o intuito de conversar com os mais diversos segmentos profissionais que atuam e precisam dos conhecimentos jurídicos ambientais. E hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana com uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto. Sim, uma das maiores autoridades. A gente vai falar sobre unidade de conservação com a queridíssima legalmente ambiental, não é isso, Sara? Ambientalmente legal. É difícil. Ambientalmente legal, é isso. Ambientalmente legal, a Sara Romero. Essa aqui é a arroba dela lá no Instagram, tá? Ambientalmente legal. Aqui embaixo tá a arroba para vocês. Se vocês já não conhecem, conhecer o trabalho da Sara. E hoje, como eu já disse, ela vai conversar com a gente sobre unidade de conservação. Mas antes da gente entrar no assunto, Sara, fala um pouquinho de ti aí, fala aí sobre teu aprofundamento técnico, tua formação e por que aí decidiste, dentre muitas outras coisas, saber um pouquinho mais sobre unidade de conservação. Perfeito. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Estendo aí também ao Advan, ao Cláudio, o convite. Eu sou advogada ambiental, né? Colega do Thiago, advogada ambiental, mesma formação. Fiz pós-graduação em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná e fiz meu mestrado em Ciências Ambientais. Dentro desse mestrado de ciências ambientais, a gente teve várias matérias, né, multidisciplinar. Então, eu tive matérias com geólogos, geógrafos, biólogos, engenheiros ambientais. E esse acompanhamento com os técnicos, né, o fato de você estar mais perto da parte técnica, fez com que eu gostasse muito dessa área técnica. E nessa época, quando eu estava no mestrado, eu tinha um cliente, que ele era um cliente que tinha um processo lá no ICMBio. Então, para quem não sabe, né, o ICMBio cuida da parte de unidades de conservação. E ele tinha uma unidade de conservação e precisava ser indenizado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho para advogado, capaz que mais para o final dessa conversa. Mas eu tinha esse cliente, ele precisava ser indenizado, e eu comecei a me inteirar um pouco mais sobre o que o ICMBio fazia. Era um cliente muito importante para mim, então eu tinha que ir quase que diariamente, né, ou semanalmente para Brasília para poder despachar no ICMBio. E eu fui gostando muito ali daquele ambiente, daquelas pessoas, do que o ICMBio fazia. E eu pensei, vou estudar unidades de conservação. No meu mestrado, o tema da minha dissertação de mestrado foi sobre a efetividade das unidades de conservação. Aqui, como a gente tem mais tempo, eu vou falar um pouco mais sobre o que é essa efetividade, mas para terminar minha apresentação, eu falei no meu mestrado sobre unidades de conservação e entrei no doutorado. Atualmente eu faço doutorado em recursos naturais do Cerrado, inclusive meu doutorado se encerra no ano que vem, dá até um frio na barriga. Mas eu também vou falar no doutorado sobre unidades de conservação. Mas agora pegando o que eu estudei na dissertação, né, no mestrado, e aplicando em como que a gente pode fazer essas unidades de conservação serem efetivas. Então, se eu mostrei no mestrado que elas não eram efetivas, então como que a gente pode colocar políticas públicas dentro delas e fazer com que essas unidades sejam efetivas. Então, eu já venho estudando unidades de conservação há muitos anos, né, desde que eu me formei. Eu amo esse tema, estava até comentando aqui com o Thiago antes da gente começar, que eu estou muito à vontade, porque quando a gente fala de um tema que a gente estuda há tantos anos, e um tema tão relevante, né, para o direito, a gente quase não escuta falar sobre as unidades de conservação. Para mim é um prazer estar falando nesse podcast, né, deixando isso aberto para outras pessoas ouvirem e aprenderem também sobre unidades de conservação. Então, essa é a minha apresentação.
Legal, é verdade, Sara. Em relação à idade de conservação, eu, como professor de cadeira de faculdade, e não só de especialização, mas faculdade, graduação e preparatórios, né, OAB, concurso público, a gente percebe que a gente fala muito de unidade de conservação em aspecto teórico, mas Uhum. na prática mesmo, se fala muito pouco, né? Mas, enfim, nós temos aí muitos colegas advogados que, inclusive, nem sabem a parte teórica, advogado na área ambiental mesmo, né? Nem sabe a parte teórica da unidade de conservação, porque muitas vezes nem é demandado. Não chega no escritório, não chega ali na mesa de trabalho do colega, então, a não ser quando você tem ali uma infração, um crime ambiental que envolve unidade de conservação, que acaba nem demandando do advogado um Conhecimento, aprofundamento. é, Conhecer a unidade de conservação, né? Conhece o tipo infracional, o tipo penal ali, mas conhecer as unidades de conservação em suas minúcias e profundidades não conhece. Então, mas antes de, assim, já ir para isso, o que a Constituição diz exatamente, Sara, quando ela estabelece que devem ser definidos espaços territoriais especialmente protegidos em todas as unidades da federação? Já está ali falando de unidade de conservação ou é um conceito mais amplo? Então, a gente, assim, entrando um pouco na questão da Constituição, a gente não tinha até então uma Constituição que trazia nenhum aspecto ambiental. Então, essa já é uma Constituição que trouxe muita inovação na área ambiental. E essa questão das unidades de conservação foi um desses aspectos de novidade, né, que foi trazido dentro da Constituição. Então, quando se fala que tem que ser definido espaços que serão protegidos, o tema em si ele é um pouco mais amplo. Quando a gente fala de unidades de conservação, por exemplo, fora do país, em outra língua, a gente não fala em unidades de conservação. Eu lembro porque no meu mestrado eu cheguei a procurar conservation units. Eu achei que era a tradução de unidades de conservação e eu não encontrava nada publicado nesse sentido. Então, unidades de conservação, ela existe só no Brasil. Na realidade, internacionalmente, o nome que se utiliza são áreas protegidas. Mas quando a gente traz áreas protegidas aqui para o Brasil, a gente tem um conceito mais amplo. Então, não é apenas as unidades de conservação. Existem outras áreas que também podem ser protegidas. Por exemplo, a gente tem a reserva legal. A reserva legal é Ok. uma área que ela é protegida e ela não é uma unidade de conservação. Então, na realidade, o que a Constituição trouxe foi essa questão mais ampla das áreas protegidas, envolvendo qualquer área que mereça atenção ou que mereça proteção. Inclui, óbvio, as unidades de conservação, mas não se fecha nelas. É importante a gente verificar que ela não se fecha nelas, mas a profundidade da importância fez com que nós tivéssemos uma política pública, uma norma, um sistema exclusivo para elas, porque a gente tem ali o Código Florestal, que vai ter ali um rol de, né, ETPs, espaços territoriais especialmente protegidos ali, aí vai ter a área de reserva legal, a APP, as principais, a Apicunhos e Salgados, enfim. Mas aí a gente vai ter a 9985 de 2000, que vai trazer só as unidades de conservação. Então, tu acabou até respondendo, né, de como as unidades de conservação se encaixam dentro dos espaços territoriais especialmente protegidos. Mas por que, Sara, nós temos uma norma específica, a 9985 de 2000, estabelecendo um sistema que se agrega ao Cisnama, mas é um sistema específico, apartado, que se encaixa, é claro, só para as unidades de conservação? Essa ideia de proteger áreas, de ter áreas intocadas, ela é uma ideia muito antiga, assim, muito antiga mesmo. A gente está falando lá de antes de Cristo. Então, a gente já tinha áreas que eram protegidas por uma finalidade. No primeiro momento, essas áreas elas eram protegidas com o fim de se chegar perto daquilo que é sagrado. Então, é como se fosse um sentimento. A gente que é da advogada da área ambiental, a gente sabe o que é esse sentimento. Quando você está em campo e você tem aquela conexão com a natureza. Então, as primeiras unidades de conservação, elas foram criadas com esse sentido, de conectar, né, o homem com a natureza. Depois, o sentido foi mudando, passou um pouco mais para a questão utilitarista, então, essas áreas elas eram protegidas para poder ter uma reserva ali de uma água que é limpa, de uma árvore que é importante para a construção de barcos.
Então, essas áreas começaram a ser criadas com esse viés. Hoje em dia, a gente precisou desse sistema ser estabelecido para que se tivessem critérios na hora de criar uma unidade de conservação. No mundo inteiro, essas unidades de conservação foram sendo criadas e, às vezes, até sem muito critério. Então, isso é a questão da efetividade, que às vezes eu acho que eu vou até pegar um gancho e depois responder sua pergunta e ir para o lado da efetividade. Então, muitas unidades de conservação no mundo todo começaram a ser criadas sem nenhuma metodologia, inclusive com nomenclaturas muito diferentes. Teve um estudo acho que foi 1960 ou 1860, vou ficar devendo essa informação, mas que teve um estudo que levantou quantas tipologias de unidades de conservação nós tínhamos no mundo, e nós tínhamos mais de 100. Então, hoje, por exemplo, as categorias que a gente tem no Brasil são categorias que são paralelas com categorias do mundo todo. Então, a gente consegue medir a efetividade do Brasil comparado a outros países. Então, antes não tinha isso, era cada um criava a unidade de conservação que queria, com o objetivo que queria, e aí a gente ia para essa questão do objetivo, que o primeiro objetivo era essa questão da conexão com o sagrado, depois utilitarista para proteção de recursos naturais, para algumas pessoas se utilizarem desses recursos naturais, e então começou a se estabelecer uma norma padrão no mundo todo. Então, no mundo teve essa necessidade de se padronizar a utilização das unidades de conservação e a criação delas. E aí, daí veio o sistema que nós temos aqui no Brasil. A ideia foi exatamente adaptar ao que o mundo estava fazendo com relação a essa adequação. Nós tivemos várias adequações aqui dentro das unidades de conservação, para poder encaixar dentro das normas estabelecidas, né, na questão internacional, envolvendo essas áreas protegidas, até mesmo para a gente ter uma medida de efetividade. E aí eu vou puxar um pouquinho só, vou me estender nessa resposta, fica à vontade. para puxar um pouco do mestrado, falando um pouco sobre efetividade. O que é a efetividade? É você cumprir o objetivo pela qual algo foi criado. Então, se foi criado com o objetivo X, se você atingiu esse objetivo X, foi efetivo. Então, você usar menos recursos possíveis, de uma forma mais rápida possível, mas se atingiu o objetivo. Então, o que a gente vê no Brasil? Muitas unidades de conservação sendo criadas dentro das categorias que são estabelecidas no SNUC, mas ainda assim unidades que são chamadas de parques de papel, que são unidades de conservação criadas sem efetividade, ou seja, sem que ela atinja o objetivo pela qual ela foi criada. Então, vamos supor, tivemos uma unidade de conservação criada para poder proteger. Eu vou contar um caso pessoal meu. Eu tenho um cliente. E esse cliente, ele tem uma propriedade que é uma reserva extrativista. Uma reserva extrativista, ela visa proteger aquela população local que vive dos recursos naturais daquela área. A única questão é, não tem população extrativista dentro da área do cliente. Então, a gente teve que contratar antropólogo para fazer um estudo histórico mostrando que não tem população extrativista vivendo daquilo. E aí você me pergunta, Sara, mas eu não entendi. Se essa unidade de conservação foi criada para proteger o uso dessa população, cadê a população? Quem entrou com esse pedido? E aí essa é a nossa tarefa, encontrar quem entrou com esse pedido. Eu consegui encontrar? Consegui. Mas quem são essas pessoas? Não tem um CPF, não tem uma assinatura, não tem nada. Esse é um parque de papel. Então, ele é uma unidade de conservação que foi criada, mas que não atinge o seu objetivo. Então, a gente tem várias unidades de conservação sem efetividade no Brasil. E esse foi o tema do meu mestrado, mostrar que aqui em Goiás, a maioria das unidades de conservação eram parques de papel. Isso acontece bastante também com APA. A APA é, assim, o clássico da falta de efetividade. E é ela que eu estou estudando no doutorado. Como fazer uma APA ser efetiva. Porque ali a população simplesmente tem a criação da APA e nada muda. Nada muda. A pessoa pode construir normalmente, ter outorga normalmente, não tem política pública voltada para aquela população que está ali na APA, mas eles são uma APA.
Só Então, o que inclusive, muda são as infrações, quando há uma suposta infração, que a penalidade é bem mais perfeito, severa. Aí isso muda. Eu estou nesse momento perfeito, advogando uma situação nesse sentido. perfeito, Thiago. Então, é só isso. Então, essa é a questão da efetividade, assim, de realmente a unidade ela ser criada e atingir o objetivo pela qual ela foi criada. Legal. Então, Sara, então explica para a gente como é que se dá o SNOOC, como é que dá a estruturação do SNOOC, o que que seria de fato o SNOOC, né, que a gente está falando aqui, a gente acabou que a gente só trouxe ali a motivação dele existir, mas não explicou o que ele é, e como é que ele se estrutura, e para que de fato ele vai servir na prática, na questão das unidades de conservação, criação e efetividade, que é a tua expertise. Esse sistema ele foi criado para que a gente tivesse um padrão de comparação com outros países. Então, hoje o SNUC ele está de acordo com outros países, com outras categorias de unidade de conservação. A ideia dele é estruturar para que toda vez que uma unidade de conservação for criada, ela siga parâmetros estabelecidos em lei. Então, na lei fala como é que ela é criada, audiência pública, como tem que ser feito, como vai ser a publicação disso, ela dá um passo a passo na criação da unidade de conservação. Então, hoje, para uma unidade ser criada, ela precisa seguir os parâmetros da lei do SNUC. E aí, só fazendo uma observação, vocês podem me perguntar, mas Sara, como que se escolhe essas áreas? De onde surge assim, vou criar aqui? Na realidade, existe um estudo feito periodicamente nos países, inclusive aqui no Brasil, que identifica áreas prioritárias para conservação. Então, esse estudo, ele indica hotspots ou ele indica lugares onde é necessário uma medida de conservação urgente. E aí, indicando isso, os estados ou os municípios criam essa unidade de conservação com aquele objetivo. Então, o objetivo ali é a proteção da biodiversidade, vamos criar para a proteção da biodiversidade. O objetivo ali é manutenção da população, da comunidade local, então vamos criar para a manutenção da população local. Então, essas áreas identificadas como áreas prioritárias para conservação, elas precisam passar pelo SNUC para poder se instituir essa unidade de conservação, para ela ser criada. Ela pode ser criada pelo poder público, a gente tem também a FPPN, que pode ser criada por particular. Normalmente, os estados, os municípios, o interesse deles em criar unidades de conservação é um pouco tendencioso, né? Os estados e os municípios buscam alguns benefícios. E aí a gente entra dentro dos instrumentos econômicos. Então, a gente tem os instrumentos de comando e controle, né, que o Thiago falou, que são formas de você punir por não cumprir a lei. Mas e quem faz a lei? Quem cumpre a lei ainda faz a lei. Tinha que ter algum tipo de benefício. São esses instrumentos econômicos. Então, dentro das unidades de conservação, o que faz com que elas atinjam os seus objetivos são instrumentos econômicos. E aí, só voltando para o assunto dos municípios e dos estados, temos o ICMS ecológico. Então, hoje, o ICMS ecológico é um excelente instrumento econômico que incentiva a criação de unidades de conservação. Por isso, a gente vê um número muito alto de unidades de conservação sendo criadas. Então, tanto os estados quanto os municípios têm muito interesse hoje em criar unidades de conservação. Mas é óbvio que existe um interesse por trás. Ainda bem que esse interesse gera resultados positivos, né? Que é o interesse de receber o ICMS ecológico, mas, ao mesmo tempo, gerando o resultado de criação de unidades de conservação. É um ponto muito positivo, porque aumenta o número das unidades, mas é um ponto também que precisa ser mapeado e acompanhado para que essas unidades criadas sigam o passo a passo. Então, voltando para a pergunta foi no sentido de o que o SNUC faz? O SNUC dá esse passo a passo. Então, se um município hoje, se um estado hoje quiser criar uma unidade de conservação, o passo a passo está completamente escrito lá na lei do SNUC. Vai ter o passo a passo, inclusive com o auxílio de identificação de qual que é a melhor unidade de conservação criada nesse caso. Existem até materiais, né, que no final eu vou dar algumas indicações de materiais para vocês, mas existem alguns materiais que você vê o passo a passo certinho com cada categoria, feito inclusive pelo ICMBio. Então, o ideal, eu até participei de uma audiência pública há uns meses atrás, onde eles estavam criando uma unidade de conservação X,
E eu, na audiência pública, mostrei que aquela não era a melhor unidade de conservação a ser criada. Era outro tipo de unidade de conservação. A mesma coisa com relação a essa Resex, por exemplo, do cliente que eu citei. Lá daria para poder ser uma APA? Daria para ser uma APA. As pessoas podem até estar se beneficiando dos recursos dali. Mas não são populações antigas, não são comunidades Tradicionais. tradicionais. Exatamente. Então, não seria uma Resex. Poderia ser uma APA, mas não uma Resex. Então, o SNUC ele serve para dar uma direção, inclusive na modalidade de unidade a ser criada, para que a gente não caia num parque de papel, em unidades que não são efetivas. Legal. A gente sabe, né, que a redução de limites, até mesmo a desafetação de unidade de conservação, só pode ocorrer por lei formal em sentido estrito. A própria lei fala isso. Só que a lei fala que a criação de unidade de conservação, ela pode ser feita por ato do poder público. Na tua concepção, enfim, na tua concepção, a gente sabe que tem um pensamento pacífico na doutrina, mas na tua concepção, é tranquilo que seja criado tanto por lei quanto por decreto, ou na tua concepção tinha que ser só por lei, né? Porque a gente tem colegas ali que têm uma visão diferente do que é dito, do que é majoritário na doutrina, pacífico na jurisprudência. Então, a lei fala em ato do poder público. A doutrina e a jurisprudência já falaram que ato do poder público é decreto ou lei, sendo que a desafetação, em nome do princípio da vedação ao retrocesso, que é um princípio que tem que ser ponderado, né? Ponderado na sua aplicabilidade, pode ser só por lei. Como é a tua visão nesse sentido aí de criação da unidade de conservação? Considerando que para desfazer eu preciso de um rigor maior. Uhum. Olha, essa questão de desfazer, precisar de um rigor maior é maravilhoso. Né? Primeiro ponto. A criação, o SNUC, ele traz o passo a passo para que se tenha uma formalidade na criação. Então, se fosse cumprida essa formalidade e fosse publicado o decreto, eu seria a favor de ter apenas o decreto. Mas o que eu vejo na prática, trabalhando com municípios, vendo unidades de conservação serem criadas, o que a gente vê na realidade é que eles utilizam do decreto para burlar o passo a passo por ser algo um pouco mais rápido. Criar de Então, qualquer jeito. sai de qualquer jeito. Então, o meu ponto de vista, como alguém que estuda unidades de conservação, é que deveria ser feito por lei. Por causa da tramitação, porque aí não tem essa tentativa de fazer sair rápido. Então, apesar de realmente ser algo pacífico, que pode ser decreto e pode ser por lei, o meu ponto de vista é que deveria ser sempre por lei, por causa da tramitação e por causa da falta de conhecimento mesmo dos municípios na hora de criar. Então, eles querem pontuar no ICMS ecológico. Vão Na lá. minha concepção, reduziria o que tu falas aí, né? Nós teríamos unidades de conservação mais efetivas, Sim. não teríamos tantas unidades de conservação, parque de papel, né? Com o termo que tu trouxeste, né? Não banalizaríamos este tipo de espaço territorial especialmente protegido. Eu concordo plenamente contigo. Além do mais, que o decreto é um instrumento precário, foi justamente para isso que a lei estabeleceu, analisando, vendo a precariedade do instrumento, né, da natureza jurídica do decreto, que disse, olha, tudo bem, pode criar por decreto, mas redução de limites, ou até mesmo aumento, mas com alteração de limites, reduzindo de algum lado a unidade de conservação ou desafetação total, só por lei. E esse é o ponto, de fato interessante, né? Só que aí, às vezes, você tem uma unidade de conservação que foi criada por decreto de qualquer jeito, como tu falaste, e aí eu vou precisar mover o legislativo para alterar aquilo que já está ruim, né? Então, e ali era algo que era para trazer uma proteção, era para trazer enfim, unidade de conservação não é só, né, a proteção por si só, ela também visa desenvolvimento. Então, como a Sara fala, traz muito na fala dela aí, trazer os instrumentos econômicos. Então, a Sara trouxe esse ponto aí, de fato, concordo plenamente com ela, que no mundo ideal, né, o decreto facilitaria, né, a criação de unidade de conservação, teríamos mais, né, mas o que a gente, Mais unidades protegendo o meio ambiente seria maravilhoso, no mundo ideal. mas o que a gente vê hoje é uma unidade de conservação sendo criada a ermo aí, justamente para colocar mais unidade de conservação na lista lá do ICMS ecológico. Aqui no estado, no Pará, temos muito isso. No Pará, eu tenho bastante isso, em relação a isso, em relação ao ICMS ecológico. E, Sara,
Então, assim, a gente sabe ali que o SNUC, ele está dentro do CISNAMA, né? Então, ali nós temos ali como órgão central o Ministério do Meio Ambiente, o órgão consultivo deliberativo é o CONAMA, os órgãos executores, IBAMA e ICMBio, apesar do ICMBio trabalhar a gestão das unidades de conservação federais, quem faz licenciamento em âmbito federal é o IBAMA. Mesma coisa ali, nós vamos ter os órgãos seccionais, órgãos locais atuando igualzinho ali, tá? É simplesmente uma é um agregado, né? O SNUC está dentro do CISNAMA. Mas, Sara, como é que essas unidades de conservação se dividem? Porque não são poucas. E aí, enfim, não precisa saber de cabeça aí, Eu já né? vou falar, assim, Que eu ninguém às vezes aqui até estuda para concurso. Meus alunos para concurso, eu digo, ó, vocês têm que saber de cabeça, mas a gente não, né? às Mas vezes ali, se tu são tantos puderes. anos estudando unidade de conservação e até hoje eu não sei elas de cor. Eu Não, eu, tenho, não, vou pegar eu aqui meu também não sei, eu também não sei, aqui eu também não sei, eu sou professor aí há um tempão e é um assunto que despenca em concurso público, é um assunto que, enfim, vira e mexe também, está aqui na minha mesa, o fato de estar aqui na Amazônia é um assunto recorrente, então, mas eu também né, só, os dois grupos, APA, com certeza, porque é bem recorrente, você está trabalhando em APA, mas assim, antes de ir lá para cada uma delas, diferencie os dois grupos, proteção integral e uso sustentável. Porque nós temos dois grupos de unidade de conservação. perfeito. Inclusive, assim, no âmbito internacional, o fato de termos dois grupos foi muito, muito discutido. Porque se falavam, mas qual que é a finalidade de você criar uma unidade de conservação se você permite o uso dela? A unidade de conservação não é para você isolar, para você proteger, então não faz sentido ter esse uso. Então se deu um voto de confiança nas pessoas que moravam nessas áreas, que seriam áreas prioritárias, para se criar essa modalidade do uso sustentável. A diferença delas, basicamente, é a forma de utilização dos recursos naturais. Então, uma delas permite que você utilize, como eu falei, por exemplo, para vocês, da Resex. A Resex, ela tem uma comunidade ali. Então, aquela comunidade, ela pode utilizar os recursos naturais que estão ali. Mas outras unidades de conservação, elas não permitem que se utilize, como, por exemplo, a de proteção integral, não permite que se utilize diretamente o recurso natural. Então, ela é cercada ali, ela é protegida e não pode utilizar. Então, a diferença entre elas é, uma, você pode utilizar os recursos naturais e a outra você não pode. E aí uma questão, assim, que eu escuto a rodo, inclusive de pessoas que deveriam saber sobre isso, é a questão do domínio público. Gente, não é como se fosse assim, unidade de conservação de proteção integral é de domínio público. Unidade de conservação de uso sustentável pode ter particular. Não é essa a diferenciação. A diferenciação é utilização dos recursos naturais e não domínio. Então, eu dei o exemplo da Resex, né? Tô dando o exemplo da Resex já há algum tempo. Então, a Resex, ela é um exemplo disso. Ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, ela permite a utilização dos recursos. Mas ela é de domínio público, ela não fica com particular. Tanto que esse cliente meu está pleiteando a indenização. Então, as unidades de conservação, elas têm os grupos separados por utilização dos recursos naturais, mas o domínio depende. Então, nós temos unidades de conservação de proteção integral, que é permitido que o particular continue com a terra dele, contanto que seja compatível a utilização com o objetivo da unidade de conservação. Da mesma forma, nós temos unidades de conservação de uso sustentável, onde não é permitido que o particular continue com a propriedade daquela área. A propriedade vai ser de domínio público. Então, essa não é a diferenciação. Domínio. Domínio não é Existem diferenciação. também os seis que são de domínio público e admitem, né, a presença ali, a possibilidade de áreas privadas, né? Essa mesma, a Resex, ela é de domínio público, ela não vai ficar com esse particular, mas ela permite a utilização dos recursos naturais, porque essa população, essa comunidade vai estar utilizando os recursos naturais. Então, não é como se fosse domínio público, não pode utilizar, particular pode. Não é assim. Inclusive, o do particular, apesar dele poder, ele tem que estar de acordo com os objetivos da unidade. E outro ponto interessante, Sara, a gente sabe ali que uma unidade de conservação, depender, claro, seguindo os trâmites normativos, ela pode ser uma e se tornar outra, né? Mudar a sua conjuntura. Mas é possível uma unidade de conservação
de proteção integral se tornar de uso sustentável, ou só uso sustentável se tornar proteção integral? Por quê? Se a gente for, a lei vai falar que não dá, né? A lei vai falar que não dá. Proteção integral não vira uso sustentável. Mas aí no dia a dia você vê elefante com asa, né? Então você vê elefante com asa. E aí, essa possibilidade, tu vê com bons olhos ou realmente é um retrocesso? Quando uma A unidade de produção ideia, integral vira de uso sustentável. a ideia é que você não transfira uma unidade que já está completamente protegida para uma menos protegida. Então, a ideia é essa. Por isso que a de proteção integral, onde já está completamente protegida, em regra, não pode se transformar em uso sustentável, que é menos protegida. Essa questão do elefante branco acontece mesmo, mas qual que é o meu ponto de vista? Existem unidades de conservação de proteção integral que são criadas sem critério nenhum. Nenhum. Então, ela não tem proteção integral ali. Primeiro, porque o poder público que instituiu aquela unidade não tem recurso financeiro, muitas vezes, para poder indenizar os particulares que estão ali. Né? Então, para poder tirar e colocar de domínio público, ele quer ter uma unidade de conservação de uso de proteção integral, mas não quer indenizar as pessoas que estão ali, muitas vezes, em unidades de conservação de proteção integral que estão de domínio público. Então, o que dá para poder ver é muita falta de conhecimento na hora da criação da unidade de conservação. E aí eu vou falar sobre o mercado de trabalho, que inclusive eu atuo, que é esse das unidades de conservação, que são esses estudos. Então, primeira questão, as unidades são criadas sem critério. Ponto. Então, ela não pode transformar de proteção integral em uma de uso sustentável. O meu ponto de vista é que se essa unidade de conservação de proteção integral foi criada sem critério algum, ela não tem efetividade, ela não está cumprindo com o objetivo que ela foi criada, eu não vejo problema de transformar ela em uma de uso sustentável para atingir o objetivo. Então, já que você não consegue atingir o objetivo com a de proteção integral, tudo bem transformar ela em uso sustentável, contanto que atinja o objetivo. Porque aí é por isso que o termo parques de papel, ele foi criado até pensando muito nos parques nacionais, parques estaduais e parques municipais. Então, a gente vê parques estaduais que não tem nem visitação do público. Sim, a visitação em si tem que ser negociada, mas a questão é, os parques não têm nem um tipo de política pública. Essa é a palavra. Vou retificar o que eu falei anteriormente sobre a visitação. Mas ela não tem nenhum tipo de política pública desenvolvida. Então, se ele é um parque que foi criado, não tem política pública desenvolvida, a efetividade está lá embaixo, qual que seria o problema de transformar em um uso sustentável? Para se ter a efetividade. Então, eu não vejo esse problema, contanto que exista uma falha na criação. Agora, se a unidade de conservação foi criada, passou por todos os estudos, realmente era a melhor modalidade, e aí depois, para poder perder um pouco do objeto de proteção, se transforma ela, aí eu sou contra. Sara, beleza. Então a gente já sabe ali que para criar unidade de conservação a competência é tanto dos estados, da União, não só da União, porque a gente fala dos núcleos, né, da lei federal, mas os estados e municípios podem estabelecer sua política pública e tem competência para criar suas unidades de conservação. E às vezes esse é o grande problema, até porque há uma atração da competência licenciatória em relação à unidade de conservação, com exceção da APA, mas isso fala para o outro podcast, né? Mas assim, explica para a gente o que de fato é uma unidade de proteção integral, dentro do grupo de proteção integral. Qual é o grande foco dela? Então, a unidade, ela pode, como eu falei para vocês anteriormente, na questão das 100 tipologias de unidade de conservação, basicamente, quando se fez essa conjuntura, né, das unidades para poder ter apenas algumas modalidades, a gente uniu várias em uma. Então, a ideia é que o objetivo da unidade, por exemplo, nós temos aqui no estado de Goiás uma unidade de conservação que foi criada para poder proteger um evento que nós tivemos químico. Então, ok, essa unidade de conservação foi criada com o objetivo de proteção do meio ambiente? Sim, porque envolve o ar que a gente respira, envolve questão de contaminação, então envolve meio ambiente, mas não envolve fauna. Então uma unidade não pode ser criada. Então teve muito essa discussão. A questão principal é
essa unidade precisa ter um objetivo, e esse objetivo precisa estar claro, estudado e sendo cumprido. Agora, o objetivo, por exemplo, da criação da de proteção integral, não existe um objetivo. Tanto é que esse exemplo que eu estou dando, que foi para poder proteger a questão da contaminação. Então, não existe, vai ser para proteger fauna, vai ser para proteger flora. Pode ser para poder proteger de contaminação também. A questão é, o objetivo que ela foi criada, ela tem que cumprir com aquele objetivo. Sendo fauna, sendo flora, sendo contaminação, sendo o que for. Mas ela tem que cumprir com o objetivo dela. Top, Sara, exatamente. Bom que eu levanto a bola assim pra Sara, ela sabe exatamente o que eu tô querendo que ela fale. Legal, legal, Sara, legal mesmo. Excelente, eu até bati palma aqui, foi exatamente o que eu queria Eu aqui. falei, falar daquele pesquisador é tão bom, né? Assim, exatamente onde chegar. Sara, assim, a Sara é professora também, tá? A Sara, inclusive, tá lançando agora, né? Um produto agora, né, Sara? Tô com a Agora mentoria de tá com a carreira. mentoria, né? Mentoria de carreira, olha. E ali, eu sempre me achei um cara organizado, sabe? Sou virginiano, sempre me achei um cara bem organizado e tudo mais. Muitos projetos, e enfim, o meu problema era ter muito projeto, mas eu sempre me achei um cara organizado, assim, ambiente de trabalho, até conhecer a Sara, senão. Até aí depois eu Não. pensei. E, Aí Thiago, eu até, vou fazer uma confissão aqui ao vivo. Eu falo isso para os meus alunos da mentoria. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Eu sou mas, extremamente desorganizada. Então, mas é isso. O por ponto, ser as tão pessoas desorganizadas. desorganizada, Isso, eu preciso me organizar, porque se eu exato. não tiver organização, eu não consigo fazer nada. Eu faço uma agenda, não consigo cumprir. Então, eu preciso ser extremamente organizada, porque eu sou desorganizada. Então, tem gente até que brincou esses dias para trás falando que é porque eu tinha um dom. Eu tinha um dom. Gente, eu não tenho esse dom. Eu não tenho Eu esse te dom. entendo completamente. Às vezes as pessoas acham que pô, o Thiago é mega organizado, não sei. Não, não sou, cara, não sou. Não sou. Aqui tem um monte de prazo aqui, aí tem a Google Agenda aberta na minha frente, né? E mesmo assim, essa aqui é a terceira data, né, Sara, que a gente tinha para gravar esse podcast. A primeira data a Sara cancelou, depois Não ontem eu conta cancelei. não, Thiago. Não conta não. Mas faz parte, faz parte. Hoje eu aqui, Cláudio Advante, tem que gravar hoje de novo. A gente tá vendo se vai conseguir gravar hoje à noite aqui, por isso que eu tô aqui no celular. Mas e por que eu tô falando isso, né? Porque a gente é professor, e só que eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam, nos dois momentos. Os alunos de graduação, quando vou estudar unidade de conservação, nossa, eles ficam preocupados em aprender os dois tipos de unidade de conservação, tudo mais. Eu digo, tá, o que que você quer? Você quer advogar na área? Ah, relaxa. Estuda para a prova ali, que isso não vai ser o mais importante, mesmo que você advogue envolvendo unidade de conservação. Você quer concurso? Decora. Decora, né? O Rafael faz o Mates, né? Eu não faço muito mnemônico porque não é muito efetivo para mim, mas o Mates faz, né? E ele cria lá não sei o que, para pessoa. E tem que decorar, mas na prática. E por que eu estou te perguntando isso? Porque, assim, eu sou partidário que há um mercado de trabalho lindo, crescendo, sendo construído, germinado em unidade de conservação. Tanto na criação, tanto para quem vai ter problema, que já é um pouco para o meu lado, né? Eu estou mais ali no contencioso, né? Junto com o Cláudio, com a Divan, já é mais a nossa área ali, quando o negócio está pegando fogo, né? Ali, então, assim, já é mais para o nosso lado, quando deu ruim. Mas eu vejo um mercado desamparado, eu vejo um mercado ali tanto para criação, não é da criação, no momento de consultoria para consultoria, e também ali para o momento ali, porque o que a gente tem é uma aplicação completamente errada das infrações que envolvem unidade de conservação, né? Você vai pegar o 6514, né, de 2008 ali, enfim, o item que fala de unidade de conservação é aplicado para tudo, Uhum. menos unidade de conservação. E às vezes tem unidade de conservação que não é efetiva, não é unidade de conservação, é unidade de conservação no papel, como a Sara diz, aí a gente tem que demonstrar aquilo ali nunca foi unidade de conservação, aquilo ali não tem função de unidade de conservação, a mesma coisa que serve para APP, né? Então, assim, tem que ter os instrumentos, claro que tem que ter. Ninguém está aqui contra, acha que advogado ambiental quer que. Não, muito pelo contrário. Só que a gente olha pelo lado do desenvolvimento. A partir do momento que você tem uma unidade de conservação de papel, são pessoas que estão deixando de produzir, são pessoas que estão deixando de ter um financiamento, são Tá perdendo a pessoas. propriedade delas.
E não só perdendo, mas não podendo aplicar a função social da propriedade. Porque ter propriedade por ter propriedade, eu sou assim, quer ter propriedade, um direito fundamental teu, para quê? Então, é a propriedade rural, está desenvolvendo, está trazendo desenvolvimento para a sociedade, está produzindo, colocando na mesa ali, está trazendo, aumentando o nosso PIB, lindo, você merece ter a sua propriedade rural. E tem muita gente fazendo a coisa certa. Tem mais gente fazendo a coisa certa do que a errada. Só que ali, quando você vai ter uma unidade de conservação de papel, a pessoa que faz a coisa certa não vai atuar, vai abrir mão daquela área em que ela poderia estar trabalhando de forma sustentável. Quem é que vai para lá? O grileiro, o desmatador, que não está nem aí, que não está nem aí, que não vai fazer do jeito certo, do jeito correto. Então, e ninguém está defendendo quem faz coisa errada. Só que uma unidade de conservação ela não pode ser um empecilho para o desenvolvimento sustentável. Perfeito. Né? Então, Tiago, só fazendo um parêntese, eu falo isso, eu dou uma aula, né, de unidade de conservação na pós-graduação que eu coordeno. E lá eu falo bastante que se as unidades de conservação que nós tivéssemos fosse efetiva, e aí tem gente até que fala que é heresia, né, o que eu tô falando. Mas se elas fossem efetivas, a gente às vezes nem precisaria de falar em reserva legal, em falar em restrição de propriedade privada. Por quê? Porque a gente já tem áreas protegidas criadas pelo poder público, que protegem a biodiversidade, que protegem fauna, flora, contaminação. Por que a gente vai criar essa restrição de um direito particular e aí tacam mil pedras? Mas eu estudei muito na unidade de conservação, ela tem um objetivo fabuloso, fabuloso. Só que o que a gente vê são parques de papel na maioria das unidades de conservação criadas. Elas não têm efetividade, elas não têm um gestor daquela unidade que está pensando em fazer um acero, em proteger aquelas espécies, enfim. Essa nós é a somos realidade. advogados, Sara. Nós fomos treinados para levar pedrada, não tem jeito, né? E falar o que tem que ser dito. Nem trinca minha vitrine. Pois é, porque tem que isso é um ponto basilar na fala ali. Eu quis muito levar a nossa conversa para isso, porque eu sei que eu estava falando da pessoa certa. E é quando eu falo como professor mesmo, né? Falo como professor e analisando, e eu venho de uma advocacia que veio uma advocacia ali que, enfim, de que há uns anos atrás dizia que eu queria ser o Chico Mendes, né? Mas eu venho daquela advocacia bem utópica mesmo ali, né? Advogado do mato e tudo mais. E depois você vai vendo que as coisas não são bem assim, que eu não estou protegendo, eu estou fazendo briga, intriga e não estou protegendo nada. O meu impacto é menor. E a partir do momento que tu fala que quem tem, a gente fala do poder econômico, não, quem tem ali a possibilidade econômica ali nas mãos, ela tem capacidade de efetivar e de trabalhar conjuntamente com as comunidades tradicionais, de trazer o desenvolvimento sustentável. Então, não fala, Tiago, isso é utópico. Não, utópico é achar que tratar, por exemplo, a Amazônia como um jardim vai desenvolver, as pessoas vão parar de passar fome na região. Isso é utópico. Minha Agora, vez. o Estado está com dinheiro? O Estado tem dinheiro? Não tem. Quem tem dinheiro? São as empresas. Entendeu? É o setor privado. Então, se a gente está falando de dinheiro, se a gente mostrar para essas pessoas que elas podem fazer mais dinheiro protegendo, eles já sabem disso e perceberam isso, vão proteger. Vão Eles vão proteger. proteger. Vão proteger. E sim, sabe? Deixa eu só terminar meu raciocínio, eu já te dou a palavra aqui. Assim como o teu, eu acho assim que se no mundo ideal, se tudo funcionasse bem, bastaria app e unidade de conservação, ponto. Perfeito. Ponto. É o Ponto. mesmo pensamento que eu tenho. Ponto. Bastaria, ponto. E é isso. Olha só essa história aqui, né? Como foram pensadas o percentual de reserva legal, né? Inclusive, o pessoal da Federal aqui do Pará trabalhou muito bastante disso no texto lá do novo, que não é novo, Código Florestal, né? Mas é assim, vamos dizer o seguinte, a unidade, reserva legal na Amazônia, pois precisa proteger bastante a Amazônia, de fato, e precisamos pensar no percentual, porque com certeza quando for para lá vão reduzir. Aí fez-se a proposta de 80%, ficou. Ficou a 80, 35, 20. Então você tem 80% de reserva legal nas áreas de floresta na Amazônia Legal. Tiago, mas dá para reduzir. O próprio Código Florestal diz que dá para reduzir ali para 50%, se for o município para fim de recomposição, ou se for o estado que tiver macrozoneado, tananã, tananã, tananã. Beleza. Já viram a guerra que é para você fazer
esse macrozoneamento e dizer quais são as áreas que vão reduzir de 80% para 50% e quais são os critérios dessa redução? É um Então, caos. e aí, não, então o que a gente vai fazer? Nós vamos aumentar o rigor das penalidades, né? E quem é que é o mais atingido Nós pelo vamos rigor? aumentar o instrumento de comando e controle. E quem são os mais atingidos com isso? A gente até está saindo do rumo aqui, que entrando no nosso desabafo, né? Mas quem são os mais atingidos com isso? Os, os pequenos e médios empreendedores. Porque o grande vai dizer o seguinte: isso aqui não é economicamente viável para mim, eu vou para outro lugar, vou trabalhar de outra forma, vou mudar meu plano de negócio. O médio e o pequeno, não. Não tem como sair dali, daquele local, daquela forma, então são cada vez mais expurgados. E aí, enfim, acontece tudo isso. Mas, Sara, para a gente prosseguir o nosso raciocínio, agora explica para a gente o que é unidade de conservação de uso sustentável. O bom do podcast é isso, né? Que a gente, às vezes, viaja ali. O uso sustentável é a mesma ideia do de proteção integral. Você tem que você tem que proteger com um objetivo. A questão é que você pode se utilizar de forma sustentável desses recursos naturais que aquela área ali fornece, por exemplo. Então, é possível que você se utilize dela, que você continue ali fazendo aquela exploração, mas uma exploração de forma sustentável, não mais um cercamento de uma área e falar, não, agora ninguém pode utilizar isso daqui. Inclusive, é uma unidade de conservação que eu acho muito interessante, porque ela possibilita que as pessoas também aprendam a ter essa sustentabilidade dentro delas. Então, a APA, por exemplo, que é a Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que é o objeto da minha tese. A minha intenção é mostrar que uma unidade de conservação, para ela ser efetiva, ela precisa de políticas públicas. E isso serve para qualquer unidade de conservação de uso sustentável. Para se ser sustentável, precisa ter algum tipo de fomento à sustentabilidade. Então, eu identifiquei do doutorado, né, ainda estou fazendo, gente, meu Deus, mas identificar algumas políticas públicas que geram uma movimentação da população para a proteção. Então, não mais assim o poder público criou uma unidade, mas nós somos parte da unidade. Algum tipo de orgulho de ser uma APA. Eu falo isso muito para uma associação de produtores rurais, que eu advogo para eles e eles estão em APA. Falo que o fato deles estarem em APA tem que ser motivo de orgulho para eles. E também tem que ser motivo de trazer benefícios. Então, existem benefícios econômicos que podem vir para a APA? Existem. Então, vamos trazer todos eles. Inclusive, a gente está implantando o PSA. Tem também a questão do município receber o ICMS ecológico baseado nessa APA que foi criada. Então, eles precisam ter alguns benefícios por ser uma das fontes de captação de recursos do município. Então, a gente tem PSA, existem outras políticas, inclusive estaduais, que podem ser de incentivo para a população das unidades de conservação. Principalmente a de uso sustentável, né, que é o tema que a gente abriu aqui agora. Então, uma forma de envolver a população nessa proteção. Eles não serem, aqui está a população e aqui está o uso sustentável. Não, nós fazemos parte dessa unidade de conservação e nós vamos utilizar de forma sustentável. Legal, Sara, porque o que a gente mais ouve é que na APA seria o coringa das unidades de conservação de pode tudo, né? E essa questão do orgulho, se tu for falar de uma, olha, por exemplo, aqui em Belém, né? Você tem aqui o Parque do Tinga, muito bonito, né? Muito bonito. Mas a APA que ele envolve o Parque do Tinga é muito maior e passa, enfim, passa uma avenida, hoje uma das principais zonas zona rota de saída de Belém, né? Rota de saída de Belém. Então, assim, você vai falar para uma pessoa ali que está morando num prédio dentro de uma APA, você sabe que é uma APA? Ela, não. Você sabe que você mora dentro de uma APA? Não. Não. Então, assim, o que tinha era que a unidade de conservação que podia tudo. Mas tu falaste do ICMS ecológico e trazer a APA para essa conversa é importante, porque muitos gestores, inclusive, acham isso é muito difícil, porque eu vou ter que ter aqui uma unidade de conservação mais restrita, eu vou ter um problema com o produtor rural, com XPTO ali dentro, e tu fala da APA, né? Vou te fazer duas perguntas, tá? A APA, ela é de domínio público ou privado ou é os dois? Ou não é nenhum dos dois? Porque existe uma conversa meio tensa em relação a isso, porque o SNUC é claro, unidade de conservação tal, é domínio público,
e as áreas privadas vão ter que ser desapropriadas. Outras não. Se o particular assentir com o plano de manejo e tudo mais, ele fica. E na APA? Na APA, ela, ela é pública, ela é privada, ela não tem essa característica, porque, por exemplo, para a redução para uma APP em um município poder contabilizar para redução de uma área de reserva legal, né, mais de metade dele vai precisar estar ocupado por unidade de conservação de dominialidade pública e territórios indígenas, né, devidamente homologados. Mesma coisa do Estado. A APA, ela contaria, por exemplo, para redução de área de reserva legal ou não? Porque ela permite áreas públicas e privadas, ela permite. Ela não tenha o ponto. Ela pode ser que não tenha nem área pública lá dentro. E por sua vez, o ICMS ecológico, eu posso criar uma APA enorme ali, pronto, e eu já vou pontuar para poder me valer aí dessa tributação ambiental? Então, vamos lá. A APA, ela é uma Na unidade verdade, não é de tributação, conservação. não, né? É um critério de direito econômico, né? Que a tributação é tangencial, acaba sendo uma fonte, né? É um repasse. Isso que é um professor multidisciplinar, hein? Tem que aprender de tudo aí. Gente, então, a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável e com relação à dominialidade dela, não precisa de desapropriação. Então, quando a gente fala assim, é de domínio público, é de domínio privado, significa precisa ser desapropriada, não precisa ser desapropriada. Quando a gente usa essa questão do domínio, a gente é geral dessa forma. Então, precisa ser desapropriada? Não, a APA não precisa ser desapropriada. Então, as pessoas que estão vivendo ali dentro daquela APA, elas podem continuar vivendo. Acontece, como em qualquer lugar que você pode instituir uma unidade de conservação, de ter áreas públicas dentro da APA. Como a gente falou, a APA ela tem uma característica que ela é muito grande. Então, por ser muito grande, ela pega muitas áreas que são públicas, assim como tem áreas particulares. Não significa que o domínio dela é um domínio público. Significa apenas que existem áreas públicas dentro de uma área que não tem domínio nem particular nem público. Então, essa é a ideia geral. Pode ser que a área dentro da APA ela tenha um tamanho de áreas públicas maior, às vezes, do que o tamanho da APA ou do tamanho da APA? Pode. Então, pode ser que a área pública dentro da APA seja essa área que possibilite ser considerado como área de domínio público, apesar de ser APA. Mas isso porque dentro dela tem uma área que é pública, não porque ela é de domínio público. Entenderam? Então, com relação ao ICMS ecológico, respondido agora essa questão da dominialidade, com relação ao ICMS ecológico. Cada estado vai estabelecer critérios ecológicos para receber uma parte, uma fatia do ICMS que o estado repassa para o município. Então, primeira questão, aqui, porque eu sei que tem muita gente aqui escutando de muitos lugares, né, do Brasil. Primeira questão, quando a gente fala ICMS ecológico, precisa ter a criação do ICMS ecológico no seu estado. Então, se não tem a criação do ICMS ecológico no seu estado, você vai ignorar tudo que a gente está falando. Se tem o ICMS criado, o ICMS ecológico criado como um critério que o estado estabeleceu para transferir parte do valor para o município, o próprio estado vai estabelecer quais são esses critérios. Então, existem critérios, a maioria dos ICMS ecológicos coloca como um dos critérios a criação de unidades de conservação. Existem critérios que pode colocar apenas a criação de uma unidade de conservação. Tem critério que coloca criação e política pública para a unidade de conservação. Seria o ideal. Seria o ideal. Aqui mesmo, eu trabalho com ICMS ecológico, né? Não só aqui em Goiás, mas eu trabalho com ICMS ecológico aqui em Minas, em São Paulo e agora também na Bahia. Na Bahia, não. Ai, meu Deus, qual que é o estado? Rondônia. Rondônia, eu não sabia. Não sabia que já tinha lei em Rondônia. Que legal. Também estou atuando em Rondônia. Muito interessante. Então, cada estado tem critérios que ele estabelece. E aí, com esses critérios estabelecidos, você precisa atingir. Aqui em Goiás, por exemplo, teve um município que eu cuido, que a gente não conseguiu pontuar no ano passado para eles o fato da unidade de conservação. Eles têm? Tem, mas eles não fizeram nenhuma ação para a unidade de conservação. Então, eles não pontuaram. Então, não é algo nacional.
Precisa ter unidade de conservação? Não precisa. Precisa fazer ações? Não precisa. Precisa ter uma, duas. Basta que tenha uma enorme, basta que tenha duas pequenininhas. Isso quem vai definir vai ser o Estado, quando ele colocar os critérios para repasse para os municípios desse ICMS ecológico. Aqui no estado do Pará, salvo engano, no Paraná também, inclui também os territórios quilombolas. Acho interessante isso. Ah, interessante. Aqui não. Aqui não tem esse critério. Então, assim, é importante. Aqui no estado do Pará, aqui nós temos uma das referências nacionais que estudam o ICMS ecológico, a professora Alice Tupiaçu, que é advogada da União, e várias pessoas estudaram. Tem um amigo, Luciano Cavalcante, tributarista, né, escreveu a dissertação de mestrado dele sobre ICMS ecológico também, e a gente percebe essa questão da extrafiscalidade, né, das perspectivas que envolvem a arrecadação e que ela vem de diferentes fontes e saber para onde ela vai, né? De que forma ela vai. O ponto é que ainda tem uma outra conversa. Esse dinheiro tem que ser aplicado em quê? Para onde, né? E isso aí é outra conversa que a gente vai ter aqui com a Sara. Sara, beleza. Então, assim, muito bem explicado. Eu acho que a gente tá levando um caminho bem legal. Sara, agora eu tava tirando umas fotos aqui da tela, né? Só que eu não fiz nenhum story porque tuas caras ficaram estranhas. E aí depois a gente faz uma foto aqui. Eu tava sorrindo e a Sara gesticulando, né? Mas geralmente pega uma Sara, uma cara legal, né? Espontânea. Mas a da Sara não tava saindo. É que eu sou uma pessoa muito expressiva, entendeu? Aí não dá pra tirar essa foto. Não tava saindo. Eu tô falando, tem que fazer vídeo, que aí dá pra mostrar fazer um bumerangue, né? Fazer um bumerangue, exatamente. Agora, foto sempre vai sair ruim, sempre. Falando aí com a rainha do Deixa Instagram. eu fazer pose. A rainha do Instagram, a diretora de comunicação do IDAM também, fazer um convite para vocês. Em breve a gente vai abrir inscrição para o IDAM, o Instituto de Direito Ambiental, no qual eu e a Sara somos diretores. Tá? Eu sou diretor de ensino, a Sara, diretora de comunicação. A Sara poderia ser muito bem a diretora de ensino também, né? Inclusive, temos. Assim como você de comunicação, né, Thiago? Olha, eu acho que eu não queria, não. Eu já tô cansado de Instagram, tu nem imagina que eu já tô cansado, meu Instagram já virou pessoal, eu gosto mais do YouTube, mas já tô cansado de Instagram, aquele negócio, já tô enjoado. Tanto que. Mas você se comunica muito bem no YouTube, pronto. Ah, sim. Tanto que a diretora de ensino, ela vai usar o YouTube do IDAM, assim, a gente vai ter que tricotar esse YouTube. Bastante isso aí, tá? As lives no Instagram, então fica aí o convite, presidido aí pelo nosso amigo Cláudio Farenzena, né? Até brinco com a Sara, né? Que a Sara, assim, como as coisas assim foram. Conheci a Sara porque conhecia a Sara, depois a gente foi vendo que a Sara fez isso. Eu tô falando, tipo, eu tô no Pará, ela mora em Anápolis. O Cláudio mora em Florianópolis e ela fez pós com o Cláudio. O Cláudio hoje é meu chefe no escritório que eu sou associado. Não, enfim, é uma coisa. É muito pequeno, né, Thiago? Então, assim, isso é importante as pessoas verem ali que é um nicho que é difícil. Eu não vou tapar o sol com a peneira, é difícil, o que a gente faz é difícil, é complicado, é tenso, envolve muito dinheiro e esse dinheiro nem vem tanto para a gente, né? Mas envolve muito dinheiro que às vezes o nosso cliente nem tem. Né? E é tenso, é pesado, você não admite nenhum erro, mas é um campo aberto. Se você está disposto ali a fazer o que pouca gente está fazendo, é um campo muito aberto mesmo. Demora um pouquinho, mas para começar a aparecer os clientes. Assim como tudo, né, Thiago? Assim como tudo. Mas acho que na área ambiental demora um pouquinho mais, Sara. A gente demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais, assim. Eu vejo assim outros pontos assim, eu vejo que as pessoas em outras áreas é difícil, demora, você acaba sendo clínico geral no início, mas no ambiental demora um pouquinho mais porque a gente precisa conhecer outras áreas tangenciais e aprender outras coisas, e às vezes o primeiro impacto assusta, né? Eu não quero isso aqui não. Né? O nosso não basta, o da universidade, da pós não basta. Não tem como, e a gente precisa conhecer, então ontem eu e o Cláudio, a gente estava aqui medindo, né, fazendo uma defesa, aquela que eu te falei que o cliente ligou no domingo, o prazo era na segunda, a gente estava medindo no Google Earth ali, então assim, quem é que ia me falar lá atrás, quando eu disse que eu quero direito ambiental, que eu ia ter que saber saber um pouco de mapa, né? Saber não só o Google Earth, mas estudar um pouco de referenciamento, saber que tem satélites diferentes e tudo mais. Então, enfim, mas é um campo muito aberto. E unidade de conservação dentro desse campo é mais aberto ainda. Eu sou muito partidário ali de quem estuda a unidade de conservação para atuar na prática. Eu acho ali que
É algo... Sigam a Sara ali, colhem na Sara ali, porque realmente eu acho que unidade de conservação e licenciamento ambiental em unidade de conservação ainda vai dar muito caldo. Ainda vai dar muito caldo. Criação de unidade de conservação, porque não só o licenciamento, mas as condicionantes em unidade de conservação em breve ali vão estar, enfim. Vai Elas ver são só, diferentes. eu digo que em breve ainda vai ter normatização de licenciamento ambiental só para unidade de conservação. Eu Isso vai acredito mesmo, acontecer. acredito mesmo. Eu estava com um cliente que estava colocando uma rede elétrica, e aí, para poder aprovar, eles falaram que precisaria de um estudo mais aprofundado, porque envolvia unidade de conservação. Aí foram e me chamaram, e eu estou fazendo junto com essa empresa, para poder colocar a rede de energia elétrica. Mas precisa de um estudo, porque é uma unidade de conservação. E assim, tanto em vários pontos. Eu tô vendo, por exemplo, eu na minha área de contencioso, eu sempre que é um problema em APP, passa para o Thiago. Né? Uhum. Passa para o Thiago, porque aí o Thiago vai ali, porque assim, eu recortei muito no contencioso. E hoje eu estou vendo também que eu estou recortando bastante o contencioso, os problemas envolvendo unidade de conservação. Uhum. Então, por exemplo, te ouvindo aqui, eu já vou começar a usar o termo. Não é efetiva. Ou é? Não, é efetiva, é efetiva. Então, segundo Sara, tal, 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 tá? Então, pegar tua Ai, mas eu vou dissertação falar lá, isso olha, tá aqui, ó, tudo. vou pegar a dissertação e tal, tal, com certeza, com certeza. Mas vamos lá, Inclusive, Sara. na área de unidade de conservação, gente, a maioria dos estudos são artigos publicados. A gente tem poucos livros que tratam de unidade de conservação. Vocês podem colocar no Google unidade de conservação, vocês vão achar esse daqui, ó. Deixa eu, inclusive, mostrar para vocês, para ser a indicação dos livros. Esse, Unidades de Conservação do Baba. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. É muito Ele bom para faz... aprender, né? Mas ele não chega a um ponto assim de te. Ele é bem teórico, mas ele E abre bem a mente, assim, é legal, é legal. não ensina a atuar, viu, gente? Não ensina a atuar, não. Ele tem as categorias, como elas foram criadas. Isso aqui também eu gosto muito. Conservação da biodiversidade. Top. Muito bom. Mas a gente quase não tem livros. A maioria dos ensinos que a gente tem em unidades de conservação, inclusive falando sobre efetividade, estudos de efetividade, é tudo artigo. Artigo, dissertação e tese. Ou não são da área do direito, que, enfim, toda vez Ah, que eu tô, não, não, eu não. Nem esses são. preciso Nem esses. aprofundar, fazer algo mais profundo, uma ação anulatória, enfim, uma contestação em ACP, tudo que eu pego ali não é do direito. Não, Enfim, nenhum desses aqui envolvendo unidade de conservação é da área do direito. Nenhum. top. Tá. Agora sim, tu já trouxeste a Resex, tá? Tu já trouxeste a Resex, que ao meu ver ali junto com a RDS são aquele calinho ali, aquele probleminha ali, né? Então, mas eu não quero te direcionar, tá, Sara? Porque assim, aqui no Pará a gente tem esses problemas ali com a Resex, com a RDS, mas também com outros tipos de unidade de conservação, mas ao teu ver, quais são as unidades de conservação que elas trazem mais problemas, que mais demandam atenção, tá, dentro de um aspecto jurídico? Olha, as unidades de conservação de proteção integral, elas estão ali bem protegidas. Então, a chance delas de dar problema é menor, porque a gente tem só um responsável. Quando a gente fala das de uso sustentável, exige mais esse diálogo. Então, por que as RESEX, RDS, APA são problemáticas? Porque envolve pessoas que têm propriedades privadas. Então, pessoas que vão continuar sendo donas, mesmo que ali seja instituída uma unidade de conservação. Então, com certeza, assim, ao meu ver, a APA é a mais problemática. Então, isso porque ela tem um objetivo, ela quase nunca cumpre com o objetivo, mas ela tem restrições. Então, você vai tirar uma licença, por exemplo, é diferente, a pessoa está ali dentro de um prédio, ela acha que a vida dela está normal. Aqui eu tenho uma APA que pega até metade da minha cidade, ela pega o centro da cidade. Então, assim, não faria sentido nenhum falar, não, você está dentro de uma APA, dentro de uma área de proteção ambiental, e aqui o objetivo é proteger, nesse caso, né, biodiversidade. Porque se for para poder proteger o ordenamento do solo, né, que é uma outra APA que eu advogo também, que faz super sentido, porque lá começaram a fracionar as propriedades e começou a ter muitas pequenas propriedades nessa área que é rural. É uma área que abastece 90% da cidade. Então, é uma cidade que tem crise hídrica, então seria o ideal fazer essa criação dessa APA, mas é uma APA para ordenamento.
Agora, uma APA para proteção da biodiversidade, pegar metade de uma cidade, não faz sentido algum. E ela traz essas restrições. Então, quando a pessoa se depara, né, que ela está dentro de uma APA, ela é muito problemática. Então, ela é tão problemática na hora de criar, porque aí tem as audiências públicas, vira aquele fuzuê, aquele tanto de gente com interesses diferentes. A APA é muito grande. Então, o que, ao meu ver, a APA é a mais problemática. Porque quando a gente fala de Resex, por exemplo, a gente está falando de um conflito entre proprietário e pessoas, comunidades locais. É como se fossem duas pessoas. Agora, quando a gente fala de APA, a gente fala de indústria, a gente fala de proprietários rurais, a gente fala de urbano, então a gente fala de muitos interesses diferentes. Então, o próprio diálogo, ele vai caminhando para um lado, ele volta, caminha para outro lado, volta. Eu concordo. Porque são muitas frentes a APA. Agora, ali, apesar da Resex estar em segundo lugar, ao meu ver. E a A Resex vai demandar a questão dos estudos antropológicos enfim, né? Às vezes você tem um problema, né? A pessoa ali tem um sítiozinho dela, faz parte de uma comunidade tradicional, mas tem um sítiozinho dela ali e ela vê com propriedade. Aí chega lá o discurso, vamos transformar isso aqui numa Resex, tananã, tananã. Aí a pessoa, que legal. Só que aí você deixará de ser dono da sua área. Aí, meu Deus, não é mais meu, não. Agora não é mais seu, não é só seu. Mas o meu sítio, não, pô, deixa aí, fica aí. Pode deixar, mas agora todos podem usufruir do seu sítio. Mas não é só seu, né? E aí agora essa divisão ela vai ser feita tradicionalmente a partir dos usos e costumes de vocês. Não é mais um documento que te garante. E aí, enfim, o plano de manejo, tem que ver se você está fazendo de acordo com o plano de manejo. Falo isso assim porque é de fato. Só que se a gente for levar para o lado da conurbação urbana, então, às vezes, as APAs, a cidade está vendo um crescimento desordenado, né? Aumento dos conglomerados subnormais ali, né? Que são ali as áreas de crescimento, enfim, anômalo dentro de uma cidade, né? E aí a gente vai ter ali as áreas que são chamadas de lugar de favela, aqui em Belém de baixadas e tudo mais, porque para o lugar desce, aqui em Belém sobe, né? Belém desce, né? As áreas periféricas. E, enfim, e aí, então, tô vendo isso, então a gestão vai lá e cria uma APA enorme. Então, quem cria uma APA enorme como se isso... Não, você só está expurgando as pessoas para fazer algo pior ainda, porque a cidade vai crescer. É um ser impessoal ali, um ser que vai crescer e vai dar o jeito dela de crescer. Então, ali, de fato, você criar uma APA ali que está ali conurbada com uma área urbana, e sendo que a natureza jurídica de uma APA ela vai ser diferente, né? Aí você vai ver ali o crescimento. Às vezes, vai criar a APA, mas a área já está ocupada. Já há o adensamento populacional ali, né? As próprias APPs dentro daquele local onde se pretende ser uma APA já perderam função faz tempo. E aí eu vou lá e crio uma APA, cara. Eu concordo contigo. Eu acho que dentro desse contexto ali, aqui em Belém nós temos APAs, assim, elas não chegam a ser tão problemáticas, mas como eu te falei, eu estou advogando uma situação em Campinas que é uma situação bem problemática. E envolvendo uma APA, né? A Campinas também tem 2 APAs enormes lá. Então, de fato, eu concordo contigo, está certinho. Acho que até mais a APA é mais complexa. Acho que não é complexa em si, né? Eu acho que eu vi ali assim, na complexidade do instrumento. Eu acho que dentro do instrumento. Isso, acho que dentro do instrumento, RDS e Resex sejam até mais complexas na formação da norma e tudo mais, como foi pensada, mas na prática, de fato, ali a APA traz isso que aí é bom ouvir quem está atuando na prática, no dia a dia, sobre isso, de fato. Sara, para a gente terminar, como tu já indicaste os livros, né? E os livros que a Sara indicou vão estar aqui embaixo, tá? O link aí para você baixar, para você comprar, para você adquirir, né? E Sara, antes de tu responder essa pergunta, a tua mentoria, né? Porque o curso de processo administrativo já acabou, né? Ainda não está com turma aberta, né? Processos ambientais. Legal, sobre os processos ambientais, legal. Mas o de mentoria está aberto. Esse de processo só no segundo semestre. Então, esse semestre não vai ter mais. E a mentoria é uma mentoria de carreira. Ela não envolve o direito ambiental em si, mas envolve a questão da construção da carreira. Então, o atendimento ao cliente, a proposta, o posicionamento, a gestão do tempo, né, que a gente estava falando. Então, eu tenho uma aula que é a preferida de várias pessoas, só sobre gestão de tempo. Então, como conseguir fazer tudo. Gente, eu falo isso assim de boca cheia, porque, como eu falei para vocês, eu sou super desorganizada.
Então, eu falo com a boca cheia de que eu consigo, no final do dia, terminar todos os meus compromissos. Eu termino de verdade. Então, isso tudo por causa de uma organização. Então, eu Legal, ensino também como fazer essa organização, organização de processo, de cliente, andamento, legal. tudo com relação à carreira. Legal. Hoje o escritório tem, né, o sistema, mas eu faço a minha gestão aqui também com a Google Agenda, com o Trello dos processos, e eu sou TDAH, um nível bem alto. Então, se eu falo para os meus amigos, pros meus amigos alunos, eu digo, gente, se eu consigo, vocês conseguem. Mas é esse o pensamento. Eu falo isso. Se eu, que sou uma pessoa extremamente. Quem é da minha casa, meus amigos, meus pais sabem, eu sou extremamente desorganizada. Então, uma pessoa como eu, ter organização no trabalho, eu pareço outra pessoa, assim, no trabalho, diferente de como eu era. É, Por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eles nem acreditam que hoje eu tenho essa organização toda. Porque realmente é possível, é algo que é treinável, uma habilidade, né? Que a gente vai falar sobre as habilidades também na mentoria, que é uma habilidade que é treinável. E é isso, Thiago, as inscrições abrem no dia 4 de tá. abril, vai ter uma live. Só localizar as pessoas aqui no tempo, né? Porque, enfim, YouTube, o vídeo vai estar aí ad infinito, né, para as Ah, é pessoas. Então, verdade. a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 22 de março de 2022, né? 22 de Ai, março de 2022. Então, se você está ouvindo por agora ali, né, no dia 4 de abril que abre a inscrição, sabe? isso, 4 de abril de 4 de abril. 2022. Então, se você está ouvindo por essa época, tem interesse aí de ter a mentoria da Sara ali, então o link está aqui embaixo. Claro que depois desse período aí o link não vai mais valer, mas o link está aqui embaixo para você se inscrever se você está aí ouvindo nesse período. Se não, verifique aí se a Sara está abrindo algum curso. Ela tem esses dois cursos, ela tem esses dois Isso, produtos aí, né? vai lá no Instagram Processo e conta tudo. o ambientalmente legal. No início eu me enrolei todo falar, né? Isso. Ambientalmente Ah, legal. O depois de link um está aqui ano embaixo. conversando comigo, não é possível que você ia É, errar, né? então o link também está aqui embaixo, tá? Sara, mas última pergunta, já porque por isso eu perguntei sobre os teus produtos, os teus cursos aí, que tu entrega muito valor para o pessoal. Quais são as habilidades e competências que um advogado, bora falar do advogado, porque para não ficar, enfim, apesar da gente ver outros profissionais atuando, a gente pode até falar um pouquinho assim, porque às vezes são competências comuns, vou falar do advogado. O advogado que tem um semestre de direito ambiental na faculdade e vai querer atuar na advocacia ambiental com unidade de conservação. Quais são as habilidades e competências que ele vai precisar desenvolver? Gente, então, primeiramente, reforçando o que o Thiago falou, que é um mercado, assim, enorme e com muitas possibilidades. Eu me vejo sozinha nesse mercado, mas se vocês conhecerem alguém que atua, estudou e tudo com especificamente unidade de conservação, me apresente. Então, sinal que tem muito mercado. Então, eu recebo ligações do Brasil inteiro relacionadas às unidades de conservação. E qual que é a ligação que eu recebo? Né? Qual que é o serviço, qual que é a atuação? Bom, a gente tem a atuação para os dois lados. Tanto a atuação para quem está instituindo a unidade de conservação, quanto a atuação para quem teve instituída uma unidade em sua propriedade. Então, como que é a atuação para quem está instituindo? É no poder público. Então, Estado e município. Acontece mais as contratações a nível municipal, porque a nível estadual, ali o Estado tem à sua disposição profissionais de todo o Estado. Então, dentro do município, acontece bastante da chamada para criar uma unidade de conservação. Então, as etapas de criação de uma unidade, muitas vezes o município não tem conhecimento ou não tem pessoal para fazer. Então, precisa de uma audiência pública, onde todas as pessoas sejam convidadas. Bom, isso requer muito tempo. Você precisa coletar as informações dos proprietários, fazer o levantamento de quem são esses proprietários, mandar mensagem, ligar, mandar carta para esses proprietários, dependendo da localização, para chamar eles para essa audiência pública. A estrutura da audiência pública, quem vai falar, qual que é o roteiro, quanto tempo a gente vai ter de abertura para as perguntas, quais são os estudos técnicos que precisam ser feitos para apresentar para essa população no dia da apresentação da unidade de conservação. Como que a gente vai apresentar quais são os tipos, as categorias da unidade de conservação que existem e como que a gente escolheu que essa era a melhor categoria. Então, o acompanhamento da audiência pública, isso eu estou falando do órgão público que está criando a unidade de conservação. Então, a chamada, a audiência, os estudos, e aí envolve bastante os técnicos. Então, os técnicos que vão estar fazendo esses estudos, estudo de qual que é a população tradicional que existe ali naquela resex, um estudo de qual que é a delimitação da APA, qual que é a delimitação ideal da APA,
o que, que essa propriedade aqui vai estar no limite confrontante para dentro ou para fora? Existe uma ideia geral, a APA vai ser o tamanho da bacia hidrográfica. Precisa ter uma ideia de onde essa APA está, qual que é o sentido dela ser delimitada do jeito que ela está sendo delimitada. Além disso, o momento posterior, onde vão vir as indagações do poder das pessoas dentro da audiência pública e tem que ser respondido. A criação através de lei ou através de decreto dessa unidade de conservação. Depois disso, a criação do conselho da unidade de conservação. Depois disso, a abertura do edital para poder chamar uma empresa para poder fazer o plano de manejo. O próprio plano de manejo. Execução do plano de manejo, que envolve bastante conhecimento técnico também. O zoneamento, a zona de amortecimento dentro da unidade. Tudo isso são estudos que vão ser feitos que envolvem unidade de conservação, dentro do município e dentro do estado. Passando para o lado do proprietário privado, ele está dentro de uma unidade de conservação que não é de domínio público, que é de domínio particular, ou seja, ele pode ter ali a atividade que ele exercia, ele pode continuar exercendo de forma sustentável. Então, ele precisa de uma licença. A licença vai ter projetos específicos para a unidade de conservação, condicionantes mais pesadas para a unidade, e aí a gente faz o acompanhamento. Se for de domínio público essa unidade de conservação, precisa ter uma indenização. Como vai ser feita essa indenização? Vai ser através de dinheiro? Vai ser através de cotas? Vai ser através da troca de cotas? Além disso, se for em dinheiro, quando o pessoal for fazer a avaliação, tem que ter alguém acompanhando a avaliação. Vai avaliar uma propriedade que custa 1,5 milhão, eles vão lá e fazem a avaliação em R$900 mil. E aí, dá para chorar? Não dá para chorar mais. Não acompanhou, não tinha um técnico ali, não tinha um advogado que falasse sobre o valor que existe daquela terra. Agora só judicializando, né? Mas a ação fica prejudicada, porque aí você não vai... De novo. Aí a outra ação nossa, tá vendo o mercado de trabalho? Tem no pré e tem no pós também. Então, gente, tem muito mercado. Aqui eu falei para vocês do que tá na minha cabeça. Mas existe muito mercado, existem muitas ações, tanto para instituir, quanto para desconstituir, quanto para mudar de categoria, quanto para propriedade privada, tanto para o poder público. Existem várias áreas de atuação dentro do tema de unidades de conservação. E dentro da perspectiva, eu e a Sara, assim, nós temos atuações que elas acabam sendo em momentos diferentes. Você vê na fala da Sara, ela fala muito preventiva. Né? Então, assim, na minha ali, ó, eu disse, mas se der problema, judicializa. Então, no meu aqui é após, quando deu o problema, né? A gente tá ali no contencioso. Mas não é que eu quero o problema, é porque ele vai acontecer. Ele é natural, considerando a complexidade e as diversas interpretações que as questões ambientais podem trazer, e, enfim, talvez mais do que, acho que talvez mais do que tributário, né? Que toda hora muda. Ambiental não muda tanto, mas as normatizações infralegais mudam, né? Infralegais mudam e o contexto muda. Então, assim, o contexto muda. Você tem uma pandemia ali, o contexto de proteção de um determinado espaço territorial especialmente protegido já vai ter que ser outro. E se você tem uma situação específica, você está no estado de que está havendo muita queimada, as coisas já mudam, já tem um decreto, já tem uma instrução normativa nova, uma portaria, e dá problema. E dá problema porque os conflitos de competência, os conflitos de interpretação vão acontecer. Então, Sara, que legal essa conversa contigo. E, enfim, essa série aqui sobre unidade de conservação, o primeiro episódio foi com a Sara, mas nós vamos ter muitos outros com a Sara ainda aqui nessa série chamada, acho que é tudo sobre unidade de conservação, né? E vamos ter outros episódios com a Sara. Sara, muito obrigado. Aí dá um tchau pro pessoal aí. Faz muito aí o teu jabá. Adorei falar, vou falar outras vezes, com certeza. Muito obrigada aos que ficaram ouvindo a gente, né, esse tempo todo, que eu não sei nem quanto tempo deu, mas muito obrigada. Acho que 1h30. Acho que 1h30 deve estar já. Nossa, gente, fala. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago, pelo convite. Até mais, gente. Abraço. Não esquece aí, curte o canal. Se for no agregador de podcast, segue aqui, compartilha com quem ele vai gerar valor. Está no YouTube, ativa o sininho, te inscreve. Se você não está inscrito, você não está inscrito. E segue lá a Sara no Instagram, tá? E o Instagram meu, do Cláudio e do Advantão aqui embaixo.
entra no site, na ladevimbiental.com.br, entra no site também, Direito Ambiental na Prática, todos os episódios também estão lá, tá? E claro, tá aqui embaixo o link para você conhecer o Instituto de Direito Ambiental, o IDAM. Abração, gente!